Para executar este exercício, vou utilizar a minha palete de cores base, que utilizo na grande maioria das minhas pinturas. A palete é composta pelas três cores primárias e as cores secundárias laranja e verde. O branco faz obviamente parte da palete e, em vez do preto, utilizo o castanho Van Dyke, acrescentando sempre um terra de sombra queimada. Para preparar a cor da pele, vou fazer uma mistura base com o branco, acrescentando o laranja e o verde. Poderia utilizar em alternativa diretamente as cores primárias vermelho, azul e amarelo. Mas, como sabem, o laranja e o verde já incluem o amarelo, o azul e o vermelho, pelo que a cor base, efetuada com estas duas cores, fica mais suave e a mistura é bastante mais controlada, porque não utilizamos diretamente o vermelho e o azul. Depois de conseguir a base, posso então ajustar a cor com pequenos toques de cores primárias para obter assim a cor que será o tom médio da pele. Numa estrutura muito simples, não precisamos mais do que 3 tons para pintar a pele, partindo do tom médio base que já temos. Vamos aclarar com branco para os tons de luzes e vamos escurecer a base para o tom das sombras. Neste caso, para o tom das sombras, acrescentei um terra de sombra queimada com um pouco de vermelho. Assim, conseguimos escapar do azul, que nos pode dar alguma surpresa desagradável na mistura. Para esta pintura, vou acrescentar mais 2 tons. Um bastante mais escuro, em que vou utilizar apenas terra de cena queimada e o vermelho, sem a mistura base, e um de altas luzes com muito branco. Esta gama de 5 tons não fica estática. Vai constituir a base de trabalho, proporcionando um vasto leque de possibilidades com misturas entre eles e acrescentando outras cores quando for preciso. Vou fazer o enquadramento dos olhos a lápis de grafite. Poderia fazer um esboço diretamente a tinta, mas com o lápis consigo maior rigor na construção do desenho. É importante medir e verificar as medidas várias vezes. Eu utilizei o próprio lápis para verificar essas medidas, mas se quiser pode utilizar uma régua ou um compasso para garantir que os olhos ficam equilibrados em largura e altura. Relembro a regra básica que diz que a distância entre os dois olhos tem a medida de um desses olhos. Outra regra também aceite é que na visão de frente a linha superior dos olhos é mais curva e mais elevada face ao eixo do que a linha inferior dos olhos. Uma última regra que se aplica quer no desenho, quer na pintura. Para garantir o equilíbrio, não podemos construir um lado completo e depois começar o outro. Temos de construir gradualmente os dois lados em paralelo. Esta preocupação de manter o equilíbrio dos lados ao longo do processo começa desde logo nas primeiras pinceladas, quando marco as sombras em ambos os lados da cara. As primeiras marcações foram efetuadas com o tom das sombras. Não é o tom mais escuro, que fica reservado para depois.
Vou utilizar de seguida o tom médio, com o cuidado permanente de fazer a mesma aplicação nos dois lados. Não me cansarei de dizer isto. É muito fácil perder-nos avançando nos detalhes de forma descontrolada e depois tentamos copiar no outro olho tudo o que fizemos e já não conseguimos. A pintura dos planos, a definição das formas, a utilização dos tons deve ser feita em espelho. É a forma mais segura e intuitiva de conseguir o necessário equilíbrio. Mesmo que não seja rigoroso, é mais fácil ajustar depois se tivermos uma base semelhante nos dois lados. Esta é a fotografia que estou a utilizar como referência. Para uma pintura realista é necessário ter uma. No entanto, para a primeira fase em que vou fazer uma pintura mais natural, a fotografia é apenas uma referência e, como veremos, não é necessário seguir rigorosamente o modelo para fazer um olho realista. Para a nossa primeira fase de pintura, eu vou gastar cerca de 40 minutos. A foto serve para nos dar as zonas de luz, as sombras e definir as formas principais. No final desses primeiros 40 minutos, vamos ter uma pintura que reflete uma interpretação do pintor. As cores e os tons utilizados acrescentam a forma pessoal de ver o modelo, fazendo com que cada obra seja bastante mais do que a simples cópia da realidade para a tela. No final da pintura do olho realista, em que vou precisar de gastar algo mais do que 3 horas, vamos poder avaliar as diferenças que serão evidentes e cada um de vós poderá verificar qual a mensagem ou o sentimento que cada um dos lados da pintura vos transmite. Durante este processo, que vou encurtar na edição do vídeo, vou deixar algumas notas sobre a elaboração das principais fases da pintura e podem ver como evolui a obra. Mas mais do que mostrar as diferenças e a forma de pintar dos dois tipos de pintura, quero que vos ajude a refletir sobre a forma de entender a arte, partilhando convosco o meu ponto de vista. A primeira camada da pintura é efetuada com a tinta diluída com essência de terbentina, a designada camada fina, que pelo efeito diluente seca bastante rápido, permitindo prosseguir rapidamente para a segunda camada. Nesta primeira camada é fundamental cobrir toda a área de pintura que queremos fazer, de forma a ficar com uma primeira impressão sobre a correta aplicação das formas e das grandes zonas de luz e sombra.
Com os olhos e sobrancelhas terminamos a primeira camada. Avançamos então para a aplicação da segunda camada, mais vigorosa, em que acrescentamos tinta, cores e tons em planos mais pequenos, utilizando tons intermédios. Vamos misturar os 5 tons base que temos para conseguir transições mais agradáveis entre as diferentes zonas da pele. A segunda camada não é a última, é apenas mais um passo para chegar ao resultado final. É importante avaliar a evolução comparando com as zonas próximas e verificando qual é o impacto global do que estamos a tratar. Não se termina uma zona específica, termina-se uma pintura. É um processo de evolução e de ajustamento permanente até chegar ao resultado global que o pintor deseja. Neste momento, estamos com cerca de 20 minutos utilizados. Numa pintura não realista, como a que vos quero mostrar ao fim de 40 minutos, temos que saber modular estes planos através da cor e dos tons, de forma a transmitir coerentemente os volumes na pintura que estamos a fazer. Os planos do nosso modelo são os nossos detalhes. É sobre eles que recai a nossa atenção. Pelo contrário, na pintura realista, os detalhes são mais concretos, como veremos mais tarde. O branco dos olhos não é completamente branco. No entanto, podemos utilizar a cor branca inicialmente para misturar depois na própria tela com o cinza, de forma a obter um degradê suave que transmita a curvatura do globo ocular. Não podemos esquecer que o globo ocular é uma esfera.
Nesta fase de pintura não realista, utilizo um pincel grande, mesmo para os planos mais pequenos dos olhos. A utilização de um pincel de grande dimensão transmite maior vivacidade à pintura e obriga a tratar os planos e não os detalhes concretos. O reflexo dos olhos é, nesta fase, apenas uma pincelada na íris e na pupila.
Após cerca de meia hora de trabalho, temos já uma boa ideia sobre o caráter ou personalidade do modelo, neste caso, os olhos. Faltam um pouco mais de 10 minutos para terminar esta fase, mas numa pintura não realista, 10 minutos é muito tempo para colocar a nossa criatividade na tela. Nesta fase da pintura, as pestanas também são tratadas como um plano. Serão tratadas com mais detalhe na fase da pintura realista. As sobrancelhas também são pintadas sem entrar muito em detalhe nesta fase. Estamos a chegar ao fim desta primeira fase do nosso exercício.
Recordo novamente a questão do equilíbrio. Pintar nos dois olhos as mesmas cores e tons. Não esquecer. Terminamos aqui a pintura dos dois olhos. O ponto onde terminamos a pintura é uma opção de cada um e depende do objetivo que cada um traçou para a sua obra no início. A partir deste momento, considero o olho esquerdo terminado e vou continuar a trabalhar no olho direito procurando obter um resultado realista. Um dos aspectos que pode diferenciar uma obra realista de outro trabalho é a questão da escolha das cores e do tratamento mais cuidado dos tons. Vou começar exatamente por aí. Optei por incorporar um pouco mais de vermelho às misturas base para obter uma cor de pele mais rosada. Assim, será também mais evidente a comparação das pinturas dos dois olhos no final do exercício. Este ajustamento na cor consiste basicamente na redefinição da área da pele pintada, tendo o cuidado de manter a consistência tonal que define a cara. Obviamente, tratando-se de uma camada adicional, à procura de realismo, para além de ajustar a cor, posso também ajustar algumas formas e a graduação dos tons. Na pintura realista, o tratamento das cores e dos tons é tão importante como a definição das formas e contornos. Esta fase do exercício, em que procuro o realismo, vai exigir mais 2 horas e meia de trabalho, obrigatoriamente mais cuidadoso em todos os aspectos, começando pela própria observação do modelo para colocar na pintura o maior detalhe das formas e dos volumes. No entanto, quando colocamos como objetivo realizar uma pintura realista, podemos tomar algumas decisões sobre o nível de realismo ou hiperrealismo que queremos atingir. Ao longo desta fase do exercício, vou abordar os aspectos mais importantes sobre a evolução da pintura e as diversas opções que temos para avançar numa pintura realista. Mas este tutorial é mais do que isso. Vai permitir avaliar os resultados de um trabalho que demorou pouco mais de 40 minutos, comparado com um investimento de mais de 2 horas e meia de pintura na outra fase. Podemos considerar que a pintura realista é uma evolução de uma pintura mais livre, à qual acrescentamos uma reanálise dos planos de cor, dos tons, com que definimos os volumes e as formas base, e que vamos subdividir esses planos em planos mais pequenos, diferenciando-os de forma mais gradual, até que, no limite, consigamos os volumes corretos do modelo que estamos a pintar.
A pintura realista exige mais atenção. É um trabalho mais demorado, meticuloso e detalhado. E, no meu ponto de vista, mais chato. Tendo optado por realizar uma pintura realista, o pintor está condicionado ao modelo que está a ver, enquanto que numa pintura mais livre incorpora a sua visão e criatividade. Na pintura realista é mais um trabalho de artífice do que um trabalho de artista. Passaram mais 20 minutos desde que iniciámos o caminho da pintura realista. Já se notam algumas diferenças nos tons e em algumas formas que foram sendo ajustadas. Foi nesta fase que pela primeira vez peguei num pincel pequeno. Estou a utilizar um pincel número 2 para realçar alguns detalhes, formas e volumes. Ao contrário das pinturas mais livres, a utilização de pincéis muito pequenos é uma exigência da pintura realista. Efetivamente, durante toda a primeira fase da pintura e até agora, apenas tinha utilizado pincéis grandes. A pintura não tem pixels, não é? Mas agora parece que temos que pintar cada pixel, se isto fossem os pixels. Pintar cada pixel, preocupar-nos com cada pixel. Não é realmente a minha onda, não é a minha noção de arte, não é bem esta. Mas para vos mostrar realmente a diferença, precisamos investir aqui, precisamos de gastar aqui este tempo de estar com este detalhe, com esta minúcia, com os tracinhos, com os risquinhos, com os detalhezinhos, com os pontinhos, com os pixels. É uma opção, é uma opção. A mesma paciência que se exige ao pintor, também se exige a quem está a observar a evolução da obra. É muito lenta. E de qualquer maneira vou acelerar aqui o processo para que vocês não sejam tão chateados com esta minúcia, não é? Também aqui ao nível do branco dos olhos. É importante que num desenho mais realista se acentue esta noção de que temos o globo ocular redondo, não é? Esférico. É isso que com os tais degradês mais suaves, mais trabalhados ao nível das sombras, ao nível da incidência da luz. Todos os detalhes são para ter em conta.
O olho que agora está à esquerda já se começam a notar algumas diferenças, não é? Mas nunca utilizei no olho da esquerda um pincel pequeno. O tratamento da zona das pestanas na pintura realista só vai ser efetuado no final, mas obriga-nos a refazer a zona da pálpebra para voltar a ter essa zona da pele preparada para quando se pintarem as pestanas. Estamos agora com 1h20 de pintura, metade dedicada à pintura normal dos olhos e a outra metade ao aperfeiçoamento do olho realista. As diferenças são um pouco mais nítidas, mas faltam ainda cerca de 2 horas reais para chegar ao nível de realismo desejado. É preciso ter paciência de chinês, mas precisamos dela para chegar ao fim e podemos comparar então os dois olhos. Espero continuar contigo juntos nesta tarefa.
Estamos em cima de 1h40 de trabalho e estamos ainda a ajustar os tons, as zonas de luz e sombra com o cuidado e o detalhe necessário. Utilizo agora um pincel limpo, um pouco maior, para tornar mais homogénea a ligação entre as diferentes tonalidades da pele, suavizando os degradês. É um método que se pode utilizar para qualquer tipo de pintura. Os olhos são um ponto muito importante da pintura, porque é para eles que se dirige a atenção do observador. É assim nas pessoas verdadeiras e nas pinturas. Por isso, temos de dedicar o máximo de atenção ao globo ocular, à íris, à pupila e depois às pestanas, que fazem parte desta zona central dos olhos. Por isso, vou dedicar realmente muito tempo aqui, nos olhos, e vou alterar por completo a zona do reflexo. Vou repintar toda a íris e a pupila.
Estamos em cima das 2 horas neste exercício e continuo a trabalhar a zona do olho, que é realmente muito importante. Ainda falta 1 hora para terminar, mas à medida que nos aproximamos do final, a evolução visível da pintura é aparentemente cada vez mais lenta. Na pintura a óleo, as misturas podem efetuar-se na própria tela e ao fim de 2 horas a tinta mantém a mesma consistência que tinha no início. A íris pode ser moldada gradualmente, misturando as cores até conseguir o efeito desejado.
Passaram 2 horas e 20 minutos e o trabalho no globo ocular, na íris e na pupila continua. Nestes últimos 20 minutos dedicámos exclusivamente ao tratamento dos olhos. Na pintura do reflexo deste olho, decidi não seguir exatamente a estrutura que estava no modelo da foto. Vou manter a posição relativamente equilibrada ao outro olho para permitir, no final, uma comparação mais justa entre os dois estilos. Tenho, no entanto, mais cuidado com a definição dos contornos e o tom dos reflexos. A zona lacrimal do olho é um dos aspectos a que se dedica grande atenção para dar o toque realista à pintura, criando reflexos que deem a noção da umidade que faz parte dessa área.
Estamos com 2 horas e 40 minutos de trabalho e estou dedicado agora à melhoria da percepção arredondada do globo ocular. Não se esqueçam, o globo ocular é uma esfera. Temos que cuidar das sombras e das luzes de forma a que pareça uma forma esférica. Chegou a hora de começar a definir as pestanas. Este é um sinal de que estamos a chegar ao fim, quando faltam um pouco mais de 20 minutos para concluir esta pintura.
pintura das pestanas é também um processo demorado. Não estamos a contar as pestanas para pintar uma a uma, mas quase. As pestanas são feitas com traços individuais, partindo do final da pálpebra, com pinceladas arredondadas que têm a direção do centro do olho para o exterior. As pestanas da parte de cima do olho são mais numerosas e uniformes, criando uma continuidade, uma zona mais escura na origem dos pelos. As pestanas da parte de baixo do olho são mais irregulares. No caso das sobrancelhas, os pelos são mais curtos e devemos ter em atenção a direção dos pelos nas diferentes zonas da sobrancelha. Estamos a chegar ao fim do processo, mais de 3 horas depois do início. As últimas zonas que pintei foram as pestanas e as sobrancelhas. Efetivamente, este é o último aspecto a tratar na pintura de um olho realista. Isto porque não podemos voltar a pintar ou refazer a pele que está por trás das sobrancelhas ou das pestanas. Podemos agora comparar o resultado entre os dois tipos de pintura. A diferença é evidente. Obviamente, esta diferença justifica-se
pelo tempo adicional que gastamos na pintura realista. Agora pergunto-vos de qual gostam mais. Provavelmente gostam mais do olho realista. Mas coloco-vos algumas questões para ponderarem. A que distância precisa de estar uma pessoa, na realidade, para conseguirmos ver o nível de detalhe que temos nesta pintura realista? Outra questão é qual o nível de detalhe que precisas de ver para sentir a personalidade e a simpatia de uma pessoa. Temos que saber o que queremos transmitir com uma pintura. Uma história? Um sentimento? Ou queremos substituir uma foto? Respostas são tuas, tal como a escolha de qual o caminho a seguir. Se gostaste deste tutorial, ou se foi útil, pensares um pouco sobre isto, dá um like, subscreve este canal e ativa as notificações para ficares a saber quando é que serão lançados os próximos lançamentos do meu canal. E, se quiseres comentar com a tua opinião, também agradeço imenso. A arte é um divertimento, espero que te divirtas a pintar, a desenhar e que vejas também alguns dos tutoriais que temos neste canal. Obrigado, bons desenhos, boas pinturas. Traz o